Vamos conversar um pouquinho sobre masterização e eu já vou te dar uma dica também de um equalizador que tem sido o meu equalizador favorito para masterização e não só para masterização dos últimos meses, ok? Se você não me conhece, eu sou o Kleber Custódio, aqui a gente fala sobre mixagem, masterização e tudo que tem a ver com criação de música. Então, se esses assuntos te interessam, já deixa o like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, Telegram, WhatsApp e vamos pro computador para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Um dos equalizadores que eu mais tenho utilizado no processo de masterização, e não só isso, em alguns elementos individuais também, como voz, violão, vou te dar alguns exemplos aqui, é esse cara da tela aí, o Lursen Mastery Q da IK Multimídia. Esse cara é simplesmente incrível. Esse cara é um equalizador valvulado, embora a gente não tenha tantas informações sobre ele na internet, a gente sabe que ele está emulando o IGS 825. O hardware IGS 825 tem a versão mais antigona, né, que é a versão mais clássica. Depois de algum tempo ele parou de ser fabricado, depois foi revisto e agora está sendo fabricado novamente, e é muito clássico, principalmente no processo de masterização, porque ele tem a característica de ser muito musical e traz uma característica única para o seu sinal. Embora a IK Multimídia não detalhe tanto sobre esse cara, talvez por uma questão de licenciamento, ele tem características de um equalizador passivo. Se você não sabe o que é um equalizador passivo, ele é semelhante a um Putec, vamos dizer assim, para que você entenda, ok? E é muito musical mesmo, tá? Aqui os controles dele é super simples. Vamos dar uma olhadinha nas curvas desse cara aqui. Olha só, coloquei esse plugin aqui que vai mostrar pra gente a curva. Olha só, quando eu dou um boost, aqui ó, é um low shelf. Nota como que ele é preguiçosão e ele tem ressonância aqui, ou seja, para acentuar embaixo, ele atenua um pouquinho em cima. Isso a gente chama de filtro com ressonância. E de acordo com que você muda a frequência, ele se comporta de uma forma diferente. Então, o melhor aqui é não decorar muito qual frequência está atingindo, mas sim ir nos seus ouvidos e entender o que ele tem a somar no seu elemento. Além dessa banda de low shelf, a gente tem aqui ó, um bend, aqui ó, uma banda de sino, né? Que claramente ali ela é com kill proporcional. O que é esse kill proporcional? Significa que você seleciona uma frequência de corte, por exemplo, 100 Hz, e quanto mais ganho você dá, mais direcional para 100 Hz ela fica. Quanto menos ganho, mais ela pega as bandas do lado. A gente pode observar isso ó, em todas as bandas de bend, ó, se eu der um pouquinho só de boost, ele fica muito mais musical aqui. A gente não tem controle de kill, mas a gente consegue controlar o kill com a quantidade de ganho que a gente dá nesse equalizador. Se eu der muito ganho, nota como ele fica bem mais pontudo ali em cima, tá vendo? Isso é o que a gente chama de kill proporcional. A outra banda do médio agudo é a mesma coisa. E também a gente tem aqui ó, um high shelf, que também vai se comportar diferente dependendo da banda que você escolhe. Olha só em 5K como é que ele atinge um platô aqui, ó, tá vendo? Já em 10K isso não acontece, é como se fosse um equalizador back sandal, né? Então você tem várias características que você consegue com esse cara, isso é muito legal. Como ele é um equalizador valvulado, em cada circuito ele é um equalizador estéreo, em cada circuito do L e do R você tem 3 válvulas, além de transformadores que deixam o som incrível. Aqui você pode simular o pré-amplificador desse equalizador através desse botão aqui de color. Olha só, deixa eu ligar aqui ó, um analisador de espectro para que você possa perceber. Olha só, se eu habilitar aqui ó, um tone generator, por exemplo, em 100 Hz e ligar esse cara, perceba o que ele faz ali, ó. Tá adicionando bastante harmônicos, tá vendo, ó? Eu posso desligar nesse botão roxinho e aí ele fica um pouco mais clean. É maravilhas do digital, né? Você tem controle absoluto. Se você colocar aqui, ó, o botão para a direita, você pode adicionar mais intensidade, simulando como se o sinal chegasse mais forte para a pré-amplificação desse cara de entrada, tá? Passando mais forte pela válvula. Ou você pode deixar isso menos abrupto, dependendo do que você precisar nesse knob aqui. É bem comum a gente ver compressores valvulados, pré-amplificadores valvulados, mas um equalizador valvulado que já adere esse sistema, isso é bem raro. Pelo menos um equalizador de qualidade que faça isso. Muito bem, além disso, você pode ligar ou desligar seu equalizador por aqui, resetar tudo que você fez por aqui, e você tem o modo de operação dele. Você pode trabalhar com ele em LR. Dessa forma, se você deslinkar nesse botãozinho aqui, ó, você pode deixar deslinkado, a parte de cima vai trabalhar em tudo que está no seu L e a parte de baixo dele vai trabalhar tudo que está no seu R, tendo controle de volume independente aqui, ó, tá vendo? É só você deslinkar aqui. Se você deixar em MS, agora você está trabalhando em mid-side, então toda a parte de cima vai estar trabalhando no seu mid e toda a parte de baixo vai estar trabalhando no seu side. Mas vamos dar uma olhada na sonoridade desse cara já. Eu vou habilitar ele aqui, ó, deixei tudo resetado. Então ele já vem aqui praticamente com uma característica já dando uma distorção harmônica aqui para você.
E essas bandas que ele vem selecionado já são bandas incríveis para esse hardware. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui a princípio é só dar um boost em cada uma dessas frequências que já vem pré-estabelecida. A própria IK Multimídia, quando emulou esse hardware, contratou alguns engenheiros que usam isso na prática e eles já deixaram algumas frequências específicas ali pré-definidas que eles julgam que são frequências chaves para esse equalizador. Então a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar alguns boosts aqui nessas frequências sem mexer em nada. Vamos ouvir. Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins. Perceba que eu tô dando aqui, ó, 20, 30 dBs de ganho aqui, ó, em 10K para cima e não soa tão agressivo, porque esse equalizador, ele é muito musical, perceba. Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Isso é muito incrível, é legal demais a sonoridade. Eu vou dar mais alguns boosts aqui, vamos perceber, ó, em 6K ali, em 3K. Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto no caçó e com muita. Compensei o ganho de saída aqui, ó, vamos fazer o A e B. Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto no caçó e com muita humildade, o ônibus da estrada torna sonho. Quer dizer, ele simplesmente deixa tudo melhor, mais bonito, com um brilho maior, sem trazer um harshness, uma agressividade para o nosso sinal. Uma coisa que eu quero que você tente perceber aí, eu não sei se você vai conseguir ouvir no YouTube, a gente está numa aula de masterização, então você precisa treinar seu ouvido. Mesmo se você não ouvir a sutileza que eu vou te falar aqui, volte o vídeo quantas vezes forem necessárias para que você possa treinar seu ouvido. E esse é um exercício que eu acho que pode te ajudar bastante, principalmente quando a gente estiver falando de masterização, que é o assunto dessa aula. Infelizmente, a masterização tem sido cada vez mais negligenciada por iniciantes, porque acreditam que agora com essa coisa de IA, a masterização é só você pegar o limiter ou um clipper e colocar volume para dentro e acabou. Eu vou tentar te falar aqui um pouquinho como eu penso em masterização e como que esse cara aqui me ajudou a fazer essa masterização aqui que eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu quero que você tente ouvir é a distorção harmônica. Eu coloquei no máximo aqui e eu vou deixar desligado e vou habilitar no meio do caminho. Perceba a diferença, olha só, é bem sutil, tá? Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto no caçó e com muita humildade, o ônibus da estrada torna sonho realidade. Presta atenção principalmente no médio grave e nos médios ali, parece que as coisas borram um pouco, trazendo uma certa unidade, o que o pessoal chama de cola. Eu não gosto muito desse nome, mas você consegue perceber que as coisas ficam menos soltas, as coisas parecem que colam um pouquinho mais. Principalmente a batida do kick e a voz dele ali no médio grave, parece que dá uma sensação para mim de microfone barato e microfone mais caro. Quando você está gravando com um vocal mais caro, traz um médio grave ali e umas altas bem mais macias, né? Agora, quando você está gravando com um microfone mais de entrada, parece que as frequências ficam pulando o tempo inteiro e você não tem aquela constância. Basicamente, no processo de master, é isso que eu sinto quando eu ligo esse cara. Apesar de ser uma saturação harmônica muito sutil, ela traz uma certa unidade, principalmente nos médios graves ali, que é muito bonita. Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto no caçó e com muita humildade. Então a primeira sensação que você pode ter é que as coisas ficam mais soltas quando eu desligo esse cara e tem menos informação ali no médio grave e nos médios ali. Quando eu ligo esse cara, as coisas parecem que juntam um pouquinho mais, eu tenho menos balanço e eu preencho um pouquinho mais do espectro da voz ali e deixo as coisas muito mais juntas. Como eu disse, isso aqui é uma aula de masterização. Se você não tiver ouvindo essas diferenças, pode ser pelo YouTube, pelo codec do YouTube, que não te apresenta muito claro essas diferenças, ou pelo seu ouvido, porque um ouvido que masteriza precisa ser completamente treinado e esse é um dos diferenciais da masterização, você saber exatamente as nuances com que mexer sem alterar o processo de mixagem. E isso é o que faz a diferença para um bom masterizador. O masterizador não quer alterar o processo de mixagem, ele quer preparar o arquivo para as mídias causando um mínimo de impacto no trabalho do mixer. Pega essa. Outra usabilidade bem legal que a gente tem nesse cara é trabalhar com ele LR independente. Então eu fiz uma equalização para o L e outra para o R e sinta a diferença aqui que a gente tem. Nesse caso, nesse exemplo,
Perceba a minha imagem estéreo como é que aumentou, de uma forma muito sutil. Perceba aí de novo, eu quero que você treine seus ouvidos, então volte no vídeo aqui um monte de vezes ou quantas vezes forem necessárias, ok? Perceba a minha imagem estéreo como que aumentou. Mirando, apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca só e com muita humildade, o ônibus da estrada torna sonho realidade. Eu não tenho uma mixagem muito aberta, eu tenho poucos elementos, mas você consegue perceber principalmente no coro essa abertura da imagem estéreo. E você aí procurando formas de Stereo Enhancer, aqueles plugins que vão alterar muito a sua fase, você consegue técnicas aqui na masterização para aumentar a sua imagem estéreo, perdendo o mínimo possível de fase. Mas dá para melhorar? Dá para melhorar. Agora eu abri outro plugin desse cara aqui, agora trabalhando no mid side. Basicamente eu não fiz nada aqui no mid, mas no side eu dei uma mexidinha aqui. Olha só, agora eu vou habilitar e desabilitar os dois plugins. Perceba a limpeza no meu médio grave e perceba a imagem estéreo se abrindo, porque quanto mais eu tenho sujeira no meu médio grave, menos eu tenho a imagem estéreo no meu material. Existe toda uma matemática sobre isso, mas eu trago em outros vídeos caso interesse vocês, e vocês deixem aqui embaixo no comentário se vocês se interessam por esse tipo de assunto, ok? Perceba a diferença. Mirando, apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca só e com muita humildade. Não é só sobre frequência, é sobre imagem estéreo, só que aí eu vou te falar uma outra coisa aqui. Não tem como separar as coisas. Se você quer uma boa imagem estéreo, o segredo está na estrutura de ganho. E talvez você fale, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui no canal perguntando quanto que você acha que sabe sobre estrutura de ganho. E o resultado foi esse aí que eu vou colocar na tela. Gostaria muito de conversar com quem respondeu 100%, se realmente sabe 100% sobre estrutura de ganho, porque eu estudo isso há sei lá quantos anos e até hoje eu não sei 100% sobre isso. Então eu gostaria muito de sentar e conversar com quem respondeu 100%. E quem não respondeu 100%, tem uma novidade, ok? Eu tenho um Masterclass completo sobre estrutura de ganho que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link. Mesmo se você acha que já sabe 100% sobre estrutura de ganho, dá uma checada aqui no meu Masterclass, porque eu tenho certeza que tem informações lá que vai mudar completamente a sua forma de ver mixagem e como começar o processo de mixagem e o que de fato é estrutura de ganho, no que você tem que se preocupar. Será que estrutura de ganho é só não deixar clipar? Bom, vou te esperar lá no Masterclass, primeiro link aqui na descrição. Eu fiz uma masterização aqui para esse vídeo, onde o intuito principal foi o Lursen Mastery EQ da IK Multimídia me dar essa presença a mais. Então, olha só, eu vou trocar aqui entre a mix e a master que eu fiz, nota a diferença, vou começar com a mix e vou alterar. Mirando, apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca só e com muita humildade, o ônibus da estrada torna sonho realidade, o ônibus na estrada. Bom, como é que a gente inicia um processo de masterização? Primeiramente, você não pode simplesmente colocar um limiter no seu canal master, puxar volume e achar que você está masterizando. Se você está fazendo isso, provavelmente você está tirando tudo do lugar, sua voz, sua caixa, e talvez você não esteja percebendo isso. A primeira coisa que você precisa fazer no processo de masterização é ter uma comparação justa. E como que você faz isso? No decorrer que você vai masterizando, você compare com a sua mixagem, e não o antes e depois do plugin que você colocou. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ouvir muito bem a mixagem que você vai trabalhar e identificar o que poderia ser melhorado ali, para que depois de ser melhorado, aquele possível problema possa soar melhor em outras plataformas. Então você precisa identificar isso antes de colocar o primeiro plugin na sua cadeia. Muito bem, vamos ouvir aqui que eu vou falar para você pelo menos 2 probleminhas aqui que eu acho que daria para melhorar. Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca. Bom, poderia falar um monte de coisas aqui, mas eu vou citar pelo menos 2. A gente precisa de volume. Do jeito que essa mixagem foi feita, a gente não conseguiria chegar num volume legal simplesmente porque ela precisa de muito grave. E para o grave balançar, eu não posso comprimir demais. Se eu trouxer muito no limiter, eu vou travar o meu grave. Então, qual que é a estratégia que eu usei? É mudando o balanço tonal. Sim, LUFS não tem só a ver com volume, tem a ver com frequências também. De novo, se quiser entender um pouquinho melhor, Masterclass, estrutura de ganho aqui embaixo no primeiro link. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei é tirar essa sensação mais médio-grave e trazer para a região média-alta, que automaticamente vai me dar uma sensação de volume percebido maior. Então
Essa é a primeira estratégia que eu usei, eu precisei mudar o balanço tonal. Segunda coisa é que eu tenho uma caixa muito presente, muito pontudo, e eu queria segurar isso para dar a sensação de trazer um pouco mais para trás e tudo soar junto ali. Então eu usei algumas estratégias aqui, vou mostrar para você, infelizmente não vai dar para falar sobre tudo. Se você quer entender todo o meu processo de mixagem e masterização, a formação Euro é para você. Formação, porque é uma formação completa, lá tem tudo o que você precisa entender sobre mixagem e masterização. Euro é porque eu joguei alguns elementos como principal para você aprender mix e master, E de estrutura de ganho e energia, L de loudness, R de referências e o O de organização. Se quiser conhecer o mapa da mixagem e masterização profissional, aqui embaixo no segundo link. Eu vou mostrar para você aqui alguns processamentos que eu fiz então na minha masterização. Primeiro eu vim aqui com Equal, esse equalizador também é incrível. Se você tem um Track 6 aí e aproveitou as promoções da EK Multimídia, você tem acesso a esses plugins, usufrua bem, pesquise bem, porque esses plugins aqui são muito bons. Embora não tenha muita gente falando sobre eles, você consegue resultados muito incríveis com esses plugins aqui da EK Multimídia, ok? A única coisa que eu fiz foi tirar o grave ali, em 27. Mas, Kleber, você não falou que precisa de grave? Exatamente, eu tiro o grave para que a gente tenha sensação de grave. É uma longa história, deixa para o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer saber mais sobre masterização de fato, que infelizmente é um processo que tem cada vez mais se perdido. Eu vim aqui com o Smart Kill também, colocando uma espécie de éster ali na voz e no hi-hat, porque eu senti que estava batendo muito na cara e eu precisava dar mais brilho. Então toda vez que eu dava mais brilho na minha mixagem, vinha muito o hi-hat e vinha muito a voz. Então eu precisei usar aqui alguns recursos para colocar isso no lugar novamente e não diferenciar da minha mixagem, que é o que o mixer entendeu que era a melhor proposta. Meu papel de masterização não é alterar o trabalho do mixer, é simplesmente colocar no volume padrão de mercado com o menor efeito colateral possível. Esse é o principal papel da masterização, ok? Depois disso eu vim com Lursen EQ Mastering, e aí sim eu coloquei aqui e tirei algumas outras frequências, você pode observar aí na tela, coloquei o máximo de distorção harmônica porque eu gosto muito. Aqui, ó, eu coloquei um SSL não da maneira convencional. O pessoal fala, nossa, coloca o ataque mais lento possível, tal. Não, eu deixei o ataque rápido aqui e filtrei bastante aqui porque eu queria que ele pegasse, principalmente quando a caixa tocava. Eu não falei para você que a caixa estava muito presente, eu queria jogar ela mais para trás? Perceba aqui o que esse cara tá fazendo. É bem sutil, tá? Estamos falando de masterização. Perceba, quando a caixa toca, ele mexe um pouco mais. Perceba aí, ó. Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca só e com muita humildade. O ônibus da estrada torna... Deu pra perceber bem aqui, né? Depois disso eu ainda vim com um compressor nativo do Fender Studio aqui e fiz aqui alguns sidechains para que ele comprimisse ainda quando a caixa tocava. Como eu disse, a caixa estava me incomodando, parecia que ela estava fora da mixagem. Olha só. Miranda apreciando a beleza da paisagem de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró, sempre junto nunca só e com muita... Percebeu que ele comprime sempre quando a caixa toca ali? Então existem algumas manobras e técnicas que você pode fazer para atingir um resultado que você já identificou antes do primeiro plugin. Isso tem que ficar bem claro. Não existe nenhum template, não existe nenhum preset que você vai colocar lá e já vai resolver sua masterização. Isso não existe, tá bom? É bom deixar isso bem claro aqui. Depois no final eu ainda vim com mais um Lursen Master aqui, ó. E aí eu trabalhei em mid-side, dando um pouquinho mais daquela sensação da abertura da imagem estéreo. E por fim, vim aqui com o meu limiter da Sonibel, que é um baita de um limiter, e ele já mostra pra gente aqui o loudness que a gente tá também. Vou resetar ele aqui, ó, só pra gente dar uma olhadinha como é que a gente tá em relação ao loudness aqui. Vamos lá. Interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. De Miranda apreciando. Basicamente a gente tá em torno de menos 9 lufs, o que pra mim já é suficiente pra essa energia do grave que eu preciso nessa música. Mas como eu alterei o meu balanço tonal, eu consigo uma percepção de volume maior. Nota que a gente tá ouvindo aqui, ó, eu tô com o meu canal da masterização 11.3 dB abaixo do meu canal da mixagem. Significa que eu ganhei cerca de 11 dB aí no meu processo de masterização, e a gente pode fazer essa comparação que
que a gente está fazendo aqui entre a mix e a master no mesmo volume, você percebe simplesmente o que eu alterei no processo de mixagem. Se eu quisesse manter o mesmo balanço tonal da minha mixagem, eu conseguiria, porém eu não conseguiria chegar no mesmo loudness de -9 lufs. Então existe toda uma matemática, toda uma estratégia, e se você quer saber um pouco mais sobre essa estratégia de masterização, mixagem, tá aqui embaixo os 2 links, meu masterclass sobre estrutura de ganho, que vale muito a pena, e também a formação Euro, o mapa da mixagem profissional aí, que lá tem tudo que você precisa saber para fazer os seus trabalhos baterem de frente com as músicas que você gosta aí do mercado, beleza? Mais uma vez, se inscreve no canal, beleza? Manda esse vídeo aqui para os seus amigos do Telegram, do WhatsApp, porque se eu te ajudo, eu sei que eu vou ajudar eles também, e dessa forma você motiva aqui para que eu traga mais conteúdos aqui no canal. Espero ter te ajudado, a gente se vê no próximo vídeo então, Deus abençoe.